Recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem já sentiu a presença de Deus? Deus está nesse lugar. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você encontra o texto, quero render graças ao Senhor por mais uma oportunidade que nos é dada de ministrar sua poderosa palavra. Palavra essa digna de toda honra e toda aceitação, que muda e transforma nossas vidas. Deus abençoe a vida do meu amigo evangelista Marcos, que nos fez um convite, nos deu a honra de participar dessa campanha juntamente com os irmãos. Deus abençoe a vida do meu amigo evangelista Boninho, que a gente está sempre acompanhando ali nas redes sociais, acompanha também o ministério, corpo de obreiro. Deus abençoe a vida do pastor, que é sempre nos recebendo com grande alegria. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu trago uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu estava aqui, eu gosto de chegar cedo para saber o que Deus quer fazer e o que Ele quer falar. Eu sou muito fiel ao tema, queridos. Eu até estudei sobre esse tema, já tem um tempo que me foi passado, gosto do profeta Zacarias, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito de Deus me conduziu a uma palavra. E eu tenho certeza que enquanto essa palavra estiver sendo pregada, Deus responderá orações de pessoas aqui hoje. Pessoas que oraram, pessoas que buscaram de Deus uma resposta. Deus separou essa noite para responder a oração de alguém aqui que acredita nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com a garganta um pouco meio arranhada, mas Deus vai nos dar graça. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 13. Todos encontraram? Está escrito assim: no sábado, saímos da cidade à beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Versículo de número 31. Louvado seja o teu nome, Jesus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, quero ser rápido e breve também aqui, naquilo que Deus colocar no meu coração para a noite de hoje. E diante de alguns textos e algumas mensagens, eu estava orando antes de vir para cá, buscando de Deus ali uma resposta. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me conduziu a esse texto. O texto que nós lemos é um texto missionário. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos é um capítulo missionário. Gostaria que toda a sua atenção estivesse aqui para o altar nos primeiros 10 minutos. Amém, queridos? O capítulo 16 é um capítulo missionário. O capítulo 16 fala a respeito da segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo vai fazer. O apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos, foi um grande homem de Deus, deixou um grande legado por ganhar muitas almas para Cristo e também pela sua transformação. Quem conhece a história sabe que o apóstolo Paulo era alguém que perseguia a igreja, e pelo amor a Cristo ele passou a ser perseguido. Muitos de nós também talvez não gostássemos dessa religião, não se identificássemos, mas um dia Deus nos resgatou e nos abriu os olhos para enxergar aquilo que é verdadeiro. É interessante que o capítulo 16, o apóstolo Paulo ele vai começar a fazer missão de novo pela segunda vez. Pois a Bíblia diz no capítulo 15 que houve um concílio. É o primeiro concílio da igreja. A Bíblia diz que no capítulo 15, no versículo 1, no versículo 5 e no versículo 24, que alguns da igreja
desceram às partes baixas de Jerusalém e eles tentaram desconstruir a mensagem que o apóstolo Paulo tinha pregado. Eles estavam querendo dizer que a mensagem que o apóstolo Paulo pregou na sua primeira viagem missionária era uma mensagem mentirosa, era uma mensagem errônea. O apóstolo Paulo, que na primeira viagem missionária ganhou muitas almas para Cristo, e esses irmãos, eles tinham aceitado Jesus, recebido a palavra, só que esse povo, eles estavam andando pelos lugares onde o apóstolo Paulo tinha pregado, dizendo que aquela mensagem era mentirosa, que para eles serem salvos, eles precisavam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Eles estavam dizendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi em vão. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai descer, quando ele sabe dessa história, ele vai lá para tentar entender o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que é alguns. Isso aqui me chama a atenção, porque era alguém que estava dentro da igreja, alguns infiltrados dentro da igreja, mas que torcia para que tudo desse errado. Era alguns que estavam ali, mas que torciam para que o ministério não andasse. Isso é tão verdade que em Gálatas 2:4 o apóstolo Paulo chama esse povo de falsos irmãos. Eram pessoas do contra, pessoas que torciam para que as coisas não prosperassem. Mas quando o apóstolo Paulo tem conhecimento de tudo que está acontecendo, ele chama um homem chamado Barnabé e ele desce para entender o apóstolo Paulo, que também era um pastor e era muito cuidadoso com o povo que ele tinha ganhado para Cristo. Ele chama Barnabé para acompanhar na segunda viagem missionária. Vai haver uma discussão, porque Barnabé quer levar seu sobrinho João Marcos com ele. Só que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo bate o pé e ele entende que João Marcos ainda não está preparado para fazer missão. Porque o João Marcos, na primeira viagem missionária, ele deixou os apóstolos na mão. Ele voltou no meio do caminho e não concluiu a missão. Então, a partir daí, Paulo bate o pé e entende que João Marcos ainda não está preparado para aquela missão. Houve um racha, houve uma contenda. E a Bíblia diz que essa discussão foi tão forte que eles se separaram do outro. Barnabé pega seu sobrinho João Marcos e desce para uma região chamada Chipre. Ele vai fazer missão para lá. O apóstolo Paulo, por sua vez, escolhe um homem chamado Silas, que a Bíblia diz que além de ser um grande homem de Deus, Silas também era profeta. A Bíblia diz que eles se separam. Mas sabe o que é interessante? Eles se separam, houve uma discussão, mas a obra não para. Houve uma discussão dentro da igreja, mas a obra não para. Alguém se separou, mas a obra continua. Isso é interessante. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo leva cartas para aqueles irmãos. Escute que eu estou fazendo a introdução para você entender o que a gente vai pregar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo leva essas cartas e ele passa por algumas regiões, mostrando aquelas cartas para os irmãos. E a Bíblia diz que quando ele chega em Derbe, em Listra, ele encontra um homem chamado Timóteo. E o apóstolo Paulo chama esse homem para fazer parte da caravana missionária. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo vê que a sua primeira viagem deu resultado. Mesmo tendo uma falsa doutrina, a Bíblia diz que os irmãos continuavam firmes na fé. A Bíblia diz que os irmãos tanto estavam firmes na fé, como o texto diz que as igrejas cresciam diariamente. Todo dia alguém aceitava Jesus. Todo dia a igreja crescia em números. Todo dia Deus dava resultado para aquele povo. O apóstolo Paulo fica tão empolgado com aquilo que ele planeja no seu coração um trabalho maior. Ele quer pregar na Ásia, ele quer expandir o evangelho e ele coloca dentro do seu coração a missão de pregar na Ásia, de pisar no desconhecido, de levar o evangelho mais adiante e alcançar mais pessoas. Agora isso aqui é muito interessante, porque a intenção do apóstolo é boa. Ele quer fazer missão, ele quer trabalhar para Deus, só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permite ele pregar na Ásia. Isso aqui é muito interessante, irmão, porque ele quer fazer o certo, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permite Paulo pregar na Ásia. Quando o texto diz que o Espírito de Deus não permite, na língua grega, na língua do Novo Testamento, a ideia que se dá é que caiu uma barreira no meio da estrada, impedindo que o apóstolo avançasse, impedindo que ele desse alguns passos para fazer aquilo que ele queria. A Bíblia diz que ele desce para Mísia e ele tenta ir pregar na Bitínia. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permite ele pregar na Bitínia. Paulo quer ir pregar na Ásia, Deus não permite.
Paulo quer ir pregar na Bitínia. Deus também não permite. Paulo fica sem entender, porque a intenção dele é boa, mas Deus não está permitindo. Aí eu entendo que nem tudo que a gente quer fazer, Deus vai permitir. Eu entendo que nem tudo que eu planejei vai acontecer do jeito que eu quero. Mas eu tenho uma palavra já para a gente se aquecer. Talvez não dê certo do jeito que eu quero, mas se der certo do jeito que Deus quer, vai ser o melhor jeito possível. A Bíblia diz que ele quer ir para a Ásia, Deus não deixou. Ele quer ir para a Bitínia, Deus também não deixou. O apóstolo Paulo pega a caravana, desce para Troade. Troade era o porto. Barco saía, barco entrava, e o apóstolo está sem entender o que Deus quer fazer. Então Paulo pega aquele povo e vai orar. Paulo passa o dia em oração, e de noite Deus dá uma visão para Paulo. Paulo orou durante o dia, e de noite Deus deu uma visão. Ele não sabia o que fazer, mas orou de noite, e de dia e de noite Deus deu uma visão. Primeira lição: quem ora tem resposta. Quem ora, Deus atende. Quem ora, Deus entrega o que é para entregar. Ele não sabia o que fazer, orou de dia, e de noite Deus deu uma visão. A Bíblia diz que Paulo queria ir para a Ásia, Deus não deixou. Queria ir para a Bitínia, Deus não deixou. Mas de noite, um homem de branco se apresentou dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. De dia ele orou, e de noite Deus deu uma visão. Paulo queria ir para um lado, mas Deus precisava dele no outro. Aí eu me lembro que o salmista disse que o homem faz planos, mas é Deus que dirige os passos. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que fizeram planos e estão vivendo tudo ao contrário. Mas Deus já está dizendo para alguém: se você abrir mão da porta que você quer para abraçar a visão que Deus está te dando, é melhor estar na visão que Deus dá do que numa porta que Deus não está. Porque se Deus não está, pode até dar bom no começo, mas no final vai dar errado. Mas se você abrir mão da porta para viver a visão que Deus está te dando, se prepara, porque vai ser melhor do que você planejou. A Bíblia diz que eles passam ali por algumas regiões. Eles chegam a uma região chamada Samotrace. E quando ele chega nessa região, ele parte para Filipos. Filipos era uma pequena cidade, uma colônia de Roma. E quando Paulo chega em Filipos, o texto diz que ele passa alguns dias. Eles passam alguns dias naquele lugar. Só que naquele lugar Paulo vai ter um problema. Porque Paulo era igrejeiro, gostava de culto. Só que quando ele chega naquele lugar não tem culto. E Paulo fica muito triste. Porque crente que gosta de culto, quando não tem culto ele fica triste. Aí Paulo, sem entender o que Deus está fazendo, mas parece que eu posso ver, ele já está começando a entender. Porque se não tem culto, não tem sinagoga. Se não tem sinagoga, tem menos de 10 homens judeus naquele lugar. E se não tem judeu, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, a quem nós glorificamos, não era glorificado naquele lugar. O nosso Deus não tinha vez dentro daquela cidade. Em Filipos, o Deus verdadeiro, a quem nós adoramos, ele não era glorificado naquele lugar. E se ele não era glorificado naquele lugar, tinha alguém que era glorificado ali. E quem era César? César era o Deus daquele povo. Era o Deus a quem eles adoravam. Então nosso Deus não tinha vez dentro daquele lugar. Mas a Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que algumas mulheres se reuniam fora da cidade em oração. Se elas se reuniam fora da cidade, é porque dentro da cidade elas não tinham liberdade de expressão. Elas não podiam adorar a Deus dentro da cidade. Elas não tinham vez dentro da cidade para adorar o nosso Deus. E se elas não tinham vez, elas saíram para fora e foram adorar a Deus fora da cidade. Então elas, tudo que elas queriam era poder fazer culto dentro da cidade. Só que elas não podiam, tinha uma lei ali dentro. Só que quando elas estavam orando fora, Deus já começa a ouvir a oração delas. E Paulo chega naquele lugar. E quando a Bíblia diz que quando Paulo chega naquele lugar, ele tem uma oportunidade para pregar. E isso é muito interessante, porque Paulo chegou. E Paulo só chegou porque tinha alguém orando. Tinha alguém orando fora da cidade, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Púrpura era um material muito caro, um produto caríssimo da época. Então aquela mulher, ela não precisava de dinheiro. Tinha uma casa grande, o texto vai dizer que havia muitas pessoas. Só que ela tinha uma dificuldade, um problema. Pergunte qual era. Ela não podia fazer culto dentro da cidade. Então ela vai para fora e começa a orar. E parece que eu estou vendo aquela mulher orando. A oração dela não era por dinheiro, não era por nada. Era pedindo socorro. Parece que eu estou vendo ela dizendo: Senhor, manda socorro.
Senhor, manda socorro. Senhor, manda socorro. Eu estou ouvindo a voz de alguém aqui dizendo no quarto: Senhor, manda socorro. Manda socorro. Manda socorro. E Deus já está dizendo para alguém aqui: continua orando, porque eu vou mudar a rota de alguém para atender a tua oração. Eu estou para afirmar que aquele homem de branco só se apresentou para Paulo porque tinha alguém orando lá fora da cidade. E Deus está dizendo para alguém: continua orando, porque eu vou mudar a agenda de alguém para atender a tua oração. Quem acredita nessa palavra, levante a mão para adorar a Deus. Deus está dizendo para alguém: no meio da tua oração, eu vou trazer alguém de volta para atender o teu chamado. Enquanto ela orava, Deus mudou a rota de Paulo. E Paulo, sem entender nada, mas tinha um trabalhar de Deus. Eu preciso dizer para alguém que entrou aqui hoje: talvez os seus planos foi mudado, planejou algo para 2023, janeiro passou, fevereiro passou, março passou, abril já chegou, está tudo ao contrário, mas Deus está dizendo para alguém: no meio do contrário, Deus tem propósito. No meio do que você não está entendendo, Deus tem propósito. Deus não pôs você aqui à toa nessa campanha. Deus está dizendo para alguém que vai responder a oração e o nome do Senhor será glorificado. Eu já estou sentindo Deus aqui do meu lado. E é interessante que Paulo veio, mas ele não queria. Paulo veio, mas ele não queria. Só que a porta da Ásia se fechou. A porta da Bitínia também se fechou. E sabe quem fechou a porta? Foi o Espírito Santo. Eu estou pregando para pessoas aqui de porta fechada. Oh, glória. Mas foi o próprio Deus que fechou. Só que a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar, o texto que nós lemos, o versículo 13 e 14 diz que Deus abre o coração da Lídia. Meu Deus do céu, eu estava lendo sobre esse texto aqui e Deus falava comigo. Por quê? Porque Deus fechou a porta de lugares, mas Deus abriu o coração de uma pessoa. Deus fechou a porta de lugar, mas abriu o coração de alguém. Porque os homens se conformam com lugares, mas Deus se preocupa com pessoas. Glória. Para os homens o importante é lugar, mas para Deus o importante é pessoas. Deus fecha a porta de lugar para te dar pessoas. E Deus está dizendo para alguém aqui: o plano saiu ao contrário, mas esse ano de 2023 eu vou profetizar que Deus vai trazer alguém para o altar e o nome dele vai ser glorificado. Alguma porta se fechou, o plano deu errado, mas Deus vai trazer alguém no meio dessa luta. A porta se fechou, mas a pregação abriu o coração de alguém. Oh, glória. O plano deu errado, mas alguém está sendo salvo no meio do errado. Você já parou para perceber que se tivesse acontecido as coisas do jeito que você queria, talvez nem você estivesse na presença de Deus? Oh, glória. O nosso Deus é especialista em estratégia. O nosso Deus sabe trabalhar. A gente não entende o trabalhar de Deus. É por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: olha, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã você vai entender. E eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que não estão entendendo nada, que não está entendendo o que está acontecendo. Parece que o ano entrou para pior, mas Deus já está dizendo para alguém: aguenta só mais um pouquinho, porque eu já estou respondendo a oração. Oh, glória. Há um tempo novo chegando para alguém aqui. E eu não estou para brincar, nós estamos em guerra, mas eu não preciso liberar a palavra para alguém. Qual é a palavra? Se prepara. Se prepara e chega de contar testemunho de A, chega de contar testemunho de B. O ano de 2023 é ano de você contar o seu próprio testemunho. Esse ano é ano de história mudar aqui. Esse ano é ano de alguém contar a sua própria história aqui. O apóstolo queria uma coisa, mas Deus queria outra. Ele queria tanto, mas Deus queria outra. E quando ele chega e começa a pregar, Deus abre o coração da noite. E a Bíblia diz que ela e toda a sua família vai ser batizada. Ela e todos os seus filhos vão ser batizados. Ele queria outra coisa. Só que no meio do que ele não queria, Deus arrastou ele para dentro de um propósito. Oh, glória. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Oh, glória. Aleluia.
Porque eu estou pregando para pessoas aqui que o plano era outro, o plano para 2023 era outro. Você nem se imaginava nesse lugar, mas se prepara, porque é a tua boca que Deus vai usar, é o teu nome que Deus vai usar para salvar. Oh, glória! É você que Ele escolheu para pregar dentro da tua casa. Quem acredita, levante a mão, pelo amor de Deus, levante as duas, porque o Espírito Santo está dizendo para alguém: se prepara, porque é você que Ele vai usar. É você que Ele vai usar. É você que Ele vai usar. E o texto diz que quando ela vai ser batizada em toda a sua família, ela diz para os apóstolos: olha, se vocês julgam que eu sou mulher de Deus, entra na minha casa e fica aqui. Depois que ela é batizada, receba a palavra. Ela quer que os evangelistas entrem dentro da casa dela. Os homens de Deus entrem dentro da casa dela. E eu parei aqui e perguntei para Deus: o que aquela mulher queria com aqueles homens dentro de casa? Só que quando aqueles homens entraram dentro da casa dela, sabe quem estava entrando ali? O Evangelho. A palavra de Deus. O Evangelho estava entrando dentro da casa dela. Eu queria muito hoje nessa campanha dizer que você está levando a chave de um carro. A casa própria não. Mas se o carro entrar lá, a cocaína ainda continua. A prostituição ainda continua. Mas se a palavra de Deus entrar lá, todo demônio baterá em retirada. Hoje você vai levar o Evangelho para casa. Eu estou vendo libertação aqui. Eu estou vendo demônio correndo e pessoas sendo libertas. Quem acredita que o Deus que liberta está no nosso meio? Há uma unção de libertação aqui nesse lugar. Jesus está me dizendo que está libertando pessoas aqui hoje de traumas. Espírito de suicídio está batendo em retirada aqui hoje. Oh, glória! Aleluia! Quando o Evangelho entra, tem que ter mudança. Quando o Evangelho entra, tem que ter libertação. Tentativa frustrada é ser o Evangelho. Marcos capítulo 5, a Bíblia diz, você conhece o texto. O homem se endemoniava, colocaram o apelido dele endemoniado de Gadara. Meu Deus do céu. Deus está falando de libertação aqui. O texto diz que esse homem já tinha tentado libertar ele de todas as maneiras. Correntes, cadeias, grilhões. Muitas vezes ele foi amarrado. Mas o texto diz que ele deixava tudo em pedaços. Diversas vezes ele foi amarrado para tentar uma libertação. Só que todas as vezes ele quebrava tudo. O estado dele piorava. Só que um dia Jesus passou uma tempestade. No capítulo 4, versículo 35. E quando Jesus pisou em Gadara, os demônios que estavam naquele homem tiveram que adorar Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que naquele dia Jesus chegou com libertação para aquele homem. Sabe o que é mais lindo? É que depois daquilo nunca mais o texto diz que ele se endemoniou. Sabe por quê? Porque quando Jesus se liberta, está libertado. Quando Jesus faz, está feito. A porta que ele abre, ninguém fecha. A libertação que ele faz, o diabo não tem mais poder. E Deus está dizendo para mim que tem pessoas aqui que vai ser liberta. Deus está dando basta em situação de pessoas que iam e voltavam, mas o Espírito de Deus está dizendo: acabou a festa, Satanás. Acabou a festa para o céu aqui na vida de algumas pessoas. Deus está libertando e acabou. Chega de ir voltar. Chega. Deus está dando estabilidade para pessoas aqui hoje. Nem foi isso que eu vim pregar, mas Deus está mandando pega. Ah, quem pode adorar? Adora Deus. Deus está libertando aqui hoje, pastor. Deus está libertando. Oh, glória. Depois que essa mulher foi liberta, a família dela, pastor, sabe o que diz o texto? Que eles iam em caminho da oração. Paulo e elas iam em caminho da oração.
Depois que eles se libertaram, eles iam o caminho da oração. Sabe o que aconteceu? Uma menina possuída por um espírito de demônios se levantou contra eles. Mas sabe o que é mais interessante? É que enquanto eles não se levantaram para a oração, estava tudo bem. Mas depois que eles se levantaram e iam em caminho à oração, a Bíblia diz que a menina se levantou. Sabe por que o diabo está furioso com a sua vida? Com a vida de pessoas aqui? É porque você se levantou para a oração. Você já percebeu que estava tudo muito bom, tudo muito quieto, mas foi só você dizer: eu vou ficar firme na presença de Deus. O ano de 2023, a minha espiritualidade vai mudar. O demônio já começou a se levantar, mas eu tenho uma palavra para quem acredita. Por um caminho ele vai se levantar, mas hoje Deus está abrindo 7 para ele cair. Oh glória! Há uma unção de libertação, e eu não vou parar de dizer até alguém receber que hoje Deus trouxe pessoas aqui para libertar. Para libertar. Deus está libertando aqui hoje. Vim pregar sobre graça, mas Deus tem palavra direcionada para pessoas aqui hoje. A mulher dizia: esses homens são grandes homens de Deus e anunciam o caminho da salvação. Tudo que saía da boca dela era verdade, só que a vida dela era uma mentira. Tudo que ela falava era verdade, só que a vida dela era uma mentira. Ela adivinhava o presente, o passado e o futuro. Dava lucro para os seus senhores, mas vivia uma mentira. Você está entendendo isso aqui? A palavra de Deus é verdade, mas tem muita gente anunciando a verdade e vivendo uma mentira. Mas Deus está me dizendo que está recolhendo toda a mentira do inferno. Deus vai arrancar. Ela manchou, reuniu, oh glória, espírito de mentira, Deus vai arrancar do meio da igreja. Espírito de Deus do céu, espírito de mentira, Deus vai arrancar do meio da igreja. Só que Paulo tinha espiritualidade. Ela elogiava eles. Isso aqui é muito forte, porque sendo nos tempos de hoje, sou homem de Deus mesmo. Ela estava elogiando eles, grandes homens de Deus. Só que quem tem espiritualidade não se conforma com o elogio. Ela elogiava, mas a vida dela era um laço. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios que você vem recebendo. Analisa da boca de quem está saindo. Só que Paulo tinha espiritualidade e ele disse uma coisa: em nome de Jesus Cristo, sai dela. É por isso que o culto está pesado hoje. O culto de libertação é assim. E esse culto hoje é de libertação. Oh glória. Paulo entendeu que eu prego, mas quem liberta é o nome de Jesus. Você pode até cantar, mas quem liberta é o nome de Jesus. Oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui dizendo para alguém que está tendo libertação lá dentro da sua casa. Deus está libertando pessoas dentro da casa de alguém aqui hoje. Há uma libertação aqui hoje no nosso meio. Testemunho sendo gerado aqui. Só que o apóstolo entendeu: em nome de Jesus, sai dela. A mulher se converteu. Aí eu aprendo uma coisa: Paulo queria pregar na Ásia, Paulo queria pregar na Bitínia, só que Deus precisava dele na Macedônia. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas aqui frustradas, pessoas que planejaram sonhos e a porta se fechou. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que no meio dessa frustração Deus tem propósito. Que no meio dessa frustração Deus vai trabalhar. Há um tempo novo chegando na vida de pessoas aqui nesse lugar. Há um tempo novo chegando na vida de pessoas aqui nesse lugar. Meu querido, você, enquanto eu estou pregando aqui, eu vejo sobre a sua vida uma casa, como que uma casa destruída. Eu estava pregando aqui e o Espírito Santo de Deus me mostrava uma casa demolida. Oh glória!
E essa casa estava toda quebrada. Lá para Chorene, a Sébia. E estava saindo assim os entulhos dela. E eu vi um homem de branco com o amparo fazendo de novo. Fazendo de novo. Fazendo de novo. Sabe o que Deus está me dizendo para você? Está chegando um ano de reconstrução na sua vida. Muitas perdas eu vejo sobre a sua vida. Eu vejo um tempo perdido. Eu vejo coisas que foram perdidas. Eu vejo você perguntando para Deus: Senhor, será que eu não nasci para ser feliz? Meu Deus, me dá uma resposta, Senhor, na minha vida. E eu vejo um homem de branco fazendo tudo de novo. Botando material de novo em cima da casa quebrada. O Deus está me dizendo: libera uma palavra na vida desse homem. A igreja pode olhar para ele aqui hoje e anotar a data de hoje, porque a tua vida nunca mais será a mesma. Glória. Jeremias 1,19. E ainda pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo para te levar. Quantos livramentos de morte eu já te dei? Glória a Deus. E tu ainda tenta sair da minha presença. Mas o Senhor vai fazer tudo de novo na tua vida. Tudo de novo. Você acredita em palavra profética? Olha dentro do meu olho aqui agora. Esse ano de 2023 vai ser o ano da mudança na sua vida. Aleluia. Anota a data desse culto de hoje, porque a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma. Glória a Deus. O Deus que tira entulho, liberta. E o Deus que faz tudo de novo chegou aqui para te dizer: chegou o tempo. Glória a Deus. Porque orações tem a respeito da tua vida. Vejo pessoas de joelho pela vida desse homem. Pessoas que nunca desistiram de orar por você. E o Espírito Santo de Deus me diz que devido a essas orações o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te guardado, porque o ano passado era para tu ter morrido. Planejaram uma morte para esse homem. Eu nunca vi você na minha vida, mas planejaram uma morte para ele. Pessoas conhecidas planejaram matar esse homem. E ele foi guardado pelo anjo de Deus. Se cumpriu na vida dele Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que eu tenho. E o Senhor está me dizendo que pessoas que temem a Deus têm se colocado de joelho por esse homem. Aleluia, Jesus. Mas a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque o Deus que reconstrói está reconstruindo tudo de novo. Aleluia, Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus.